Olá pessoal, olha nós aqui outra vez, deixando sempre aquele recado de se cuidar, cuidar dos outros, manter-se longe de grandes aglomerações. A gente deve fazer nossa parte e se cuidando, né? Ó, um grande abraço para vocês. E a nossa aula de hoje nós vamos tratar de um assunto que pega muita gente despercebida, mas hoje nós vamos sanar as dúvidas sobre essa questão de língua portuguesa, ok? E a nossa aula começa depois do que, Rubem? Da vinheta. O Rubem tem que fazer uma vinheta para mim, eu preciso. Faz uma vinheta, Rubem. Ok. O nosso assunto, Rubem, enter, ó, falei em inglês, enter. Mais ou mas. E hoje nós vamos tirar essa dúvida, certo? Mais ou mais. Diferenças entre mas e mais. Existe um terceiro, Rubem. Sabia? Existe um terceiro que eu vou botar aqui no quadro, que é esse mas acentuado. Esse mais aqui, antes de nós entrarmos naquele lá, esse mais aqui é o plural do adjetivo má. Aquela menina é má, ruim, perversa, ok? E mas é o plural dessa palavra aqui. Aquelas meninas são más, são ruins, são perversas, ok? Agora a gente vai para ali. O acentuado é o plural do adjetivo má, certo? Mas sem S, sem I, perdão, mas ela é uma conjunção adversativa, ou seja, ela dá ideia contrária. Ela pode ser substituída também pela palavra porém, certo? Vamos fixar bem isso aqui. Mas é uma conjunção adversativa. Ela dá ideia contrária. Ela também pode ser substituída pela palavra porém. Mas, com I, é advérbio de intensidade. Como assim advérbio de intensidade? É uma palavra que aumenta, que dá quantidade, certo? Ok? Até aí tudo bem? Nós vamos ver alguns exemplos e daí eu acredito que não teremos mais dúvidas. Vejam só esse exemplo aqui. Ele estudou, mas não conseguiu passar. Ó, esse mas está dando ideia contrária desta primeira oração aqui. Eu tenho duas orações. Ele estudou e não conseguiu passar. Tenho duas orações, um período composto. Esse mas, que vem sempre seguido de uma vírgula, ele dá a ideia de coisa contrária. O que foi que o rapaz fez? O que foi que o menino fez? Ele estudou. E qual foi a coisa contrária que aconteceu? Não ter passado. Volta lá
Volta aí, Rubem, por favor. Ó, conjunção adversativa. O que é que acontece? Dá ideia contrária. Exatamente o que aconteceu lá. Ó, o menino estudou, mas não conseguiu passar. Esse mais é contrário, está dando uma contrariedade. A segunda oração está sendo contrária à primeira. Eu disse que poderia substituir o mais por qual palavra? Porém. Ele estudou, vírgula, porém não conseguiu passar. Coisa que a gente não vai... Esse porém não tem como substituir o mais com ele. Mais, não tem como. A gente vai fazer esse teste, ok? Vamos para o exemplo seguinte. Maria é uma boa aluna. Ótimo. Perfeito. Isso é uma oração. É a primeira oração. Vírgula. Mas fica nervosa na prova. Esse mas está sendo contrário. A segunda oração fica contrária à primeira. Quando eu uso esse mas, toda vez que eu uso mais, a segunda oração ela é contrária à primeira. Maria é uma boa aluna. Ó, mas eu digo, mas fica nervosa na prova. A segunda oração é contrária à primeira. Só por conta desta palavra. Eu posso substituir esse mas por porém? Posso, com certeza. Maria é uma boa aluna, porém fica nervosa na prova. Olha uma dica boa. Esse mas, ele sempre vem com vírgula. Tem uma vírgulazinha. Ok? Vamos ver mais exemplo. João está estressado. Mas ele costuma ser calmo. Mas. Esse mais pode ser trocado por porém? Pode. Vamos ver como é que fica. João está estressado, porém ele costuma ser calmo. Ok? Lembrando que a segunda oração fica contrária à primeira. Tem mais exemplos aqui. O resultado saiu, mas ela não foi aprovada. Que pena. Provavelmente ela estudou, se esforçou, mas não passou, não foi aprovada. E esse mas é que está dizendo isso. É uma palavra que dá a ideia de contrariedade, adversidade, coisa contrária. Ok? Tá entendendo, Rubem? Não tá claro? Uhum. João... Ops. Volta aí, Rubem. Então, a gente encerra nesse exemplo aqui. Dúvida? Não, né? Esse mais pode ser substituído por porém, ele vem seguido de vírgula, dá ideia de coisa contrária. Perfeito. A partir desse exemplo, agora a gente vai ver o mais, que é quantidade. A gente chama esse mais de advérbio de quantidade ou intensidade. Antigamente era quantidade, hoje chama advérbio de intensidade. Esse mais, deixa eu colocar aqui no quadro. Esse mais
Se vê bem, Rubem. Esse mais aqui, ele é contrário à palavra menos. Certo? Dá para ver bem, Rubem? Certo? Consegue ver bem? Esse mais aqui, que é advérbio de intensidade, ele é contrário de menos. Aí, lá no exemplo diz assim: João é o aluno mais inteligente da turma. Eu disse que ia fazer um teste colocando porém. João é o aluno, porém inteligente da turma. Não tem como, tá vendo só? Não casa. Agora, se eu quiser ter certeza, eu uso menos. João é o aluno menos inteligente da turma. Tá entendendo? Não é fácil? Mas é usado para dizer uma coisa contrária à outra, pode ser substituído por porém. E esse mais aqui, que é um advérbio de intensidade, ele é o contrário da palavra menos, que também é advérbio de intensidade. Vamos ver mais exemplos. Olha só que coisa também, uma dica boa. Ó, esse mais ele não é acompanhado por vírgula. Gostaria de viajar mais vezes. Gostaria de viajar menos vezes. Olha aí, deu certo. Mais é a intensidade. Viajar outras vezes, outras e outras. Intensidade, tá vendo só? A quantidade da viagem. Gostaria de viajar mais e mais. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Vai ser mais rápido se você for por esse caminho. Vai ser menos rápido se você for por esse caminho. Olha, uma dica, não existe menos, tá? Não existe menos. Nunca use menos. Menos. Pronto. Ok? Vai ser mais rápido se você for por esse caminho. A intensidade ali. Ok? Próximo exemplo. Fizemos a divisão. Foi o mais justo. Fizemos a divisão. Foi o menos justo. Deu certo? Aí, trocando um pelo outro. Então, é mais. Com I. A intensidade. Certo? Estou com sede. Quero mais água. Eita lá. Um garrafão mesmo. É muita sede de verdade, viu? Não é não? Virou um garrafão. Estou com sede, quero mais água. Estou com sede, quero menos água. Se você consegue trocar o mais pelo menos, perfeito, certo? O outro você troca por porém. Vamos ver outro exemplo. Eita, é verdade isso aqui. A saudade aperta o peito, por isso quero mais abraços. Eu também. Eu poderia trocar por porém. Aí, Rubem. Tá ali conversando ele e o colega dele. Tirar um ponto. Posso trocar esse mais por porém? Não. Eu posso trocar esse mais por qual? Menos. Né? Exatamente.
Mais eu troco por menos e mas eu troco por porém. Ok? Então, nós encerramos a aula de hoje falando sobre mas e mais. Lembrando que da ideia de coisa contrária, eu posso trocar ele por porém. E esse último mais, ele é um advérbio de intensidade e eu posso trocar ele por menos. Então eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Olhem, revisem o quanto for necessário. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.